Nós estamos aqui na manhã de hoje fazendo uma verdadeira festa. E se teve algo que eu fiz nesse ano de 2023, foi procurar ensinar a vocês princípios e valores da palavra de Deus e características do nosso Pai de amor bondoso, para fazer meio que uma lavagem cerebral reversa na mente de vocês. O nosso Deus é uma verdadeira festa. Talvez você, ao longo da sua vida, aprendeu a cultuar a um Deus que está ali, talvez com aquela carinha de triste, crucificado no seu momento de dor. E na tua definição de Deus, aquele é Jesus. Ele é aquilo também, mas aquilo não expressa nem um milésimo, um milímetro daquilo que é o nosso Senhor Jesus. Talvez você, ao longo da sua vida, por causa de dificuldades com a sua família e alguns traumas, porventura com o seu pai, você não consegue enxergar Deus como um Pai de amor bondoso, mas Jesus veio o tempo todo nos demonstrar a imagem, a figura do Pai. Então Jesus fala: eu e o Pai somos um só. Pai nosso que estás nos céus. Jesus disse que ele estava trabalhando porque ele via o Pai trabalhando até os dias de hoje. Se nós, seres humanos que somos pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. O nosso Deus é um Deus de festa. Nosso Deus é um Deus de celebração. Nosso Deus é um Deus de alegria. Nosso Deus é um Deus de boas notícias. O primeiro mandamento que Jesus dá aos seus discípulos é: vão e anunciem que o reino dos céus é chegado. Essa é a tradução da palavra evangelho. Boas novas, boas notícias. E lá no evangelho de Lucas, no capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. Se você tiver com o seu celular, a Bíblia que eu uso no meu celular é a Your Version. Ela também é offline, então é a melhor delas para você utilizar. Lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a melhor notícia de todas vai chegar primeiro aos ouvidos de uma menina. Uma menina de aproximadamente 16 anos de idade, uma menina chamada Maria. Então abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, nós vamos fazer essa leitura, e também vamos fazer uma outra leitura de Mateus. Então são nesses dois evangelhos que nós temos a narrativa, a descrição do nascimento de Jesus. E diz lá Lucas, capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Verso 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo:
como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Guarde isso. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Capítulo 2, verso 1, desse mesmo evangelho de Lucas. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, a Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor dele e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial, aleluia, apareceu com aquele anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando sobre elas no coração. Presta atenção. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia. Que muita coisa, que linda, maravilhosa, ensinamento. Olha, coisas de Deus para você. Mas eu não vou me ater a isso hoje. Eu quero ler a palavra. Em Mateus, que é o primeiro evangelho, lá no capítulo 1, verso 18, abra lá, nós também temos a narrativa do nascimento de Jesus. E lá vai dizer o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo, porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expor a desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que é gerado nela procede do Espírito Santo.
ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele de todos os seus pecados. Aleluia! Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Outra vez, coisas ricas, maravilhosas. José estava projetando algo, pensando em algo, mas aí vem Deus e fala para ele: José, esse menino que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Querido, você pode ter planos e projetos, mas saiba disso, os planos e os projetos de Deus para a sua vida são sempre melhores. São sempre mais altos, são sempre mais maravilhosos, vão impactar sempre a vida de muitas outras pessoas que você nem faz ideia. José acorda do sonho e põe em prática. Quantos crentes que já receberam grandes promessas da parte do Senhor, quantas revelações maravilhosas, mas o que aconteceu? Eles continuam dormindo, continuam parados, continuam estagnados. José acorda, levanta, e ele dá o nome à criança. Ficou incumbido a ele dar o nome a Jesus. Olha só que responsabilidade maravilhosa. Então tem muitas lições, muitas coisas maravilhosas para a gente extrair desses textos. Porém, eu vou me ater à leitura. No capítulo 2, verso 9, o texto vai dizer o seguinte: a visita dos magos. Olha só, são duas coisas diferentes. O que nós lemos lá em Lucas, capítulo 1 e 2, é uma passagem. Quando você olha lá no presépio, você vê Jesus numa manjedoura, você vê Maria e José ao lado, e você vê pastores que não tem absolutamente nada a ver com esses magos, com esses reis. Você sabia disso? Hã? Quantos não sabiam? Levanta a mão aí, que às vezes você pode confundir. Ah não, é tudo a mesma coisa. Mateus 1 é a mesma coisa de Lucas 2. Não, são duas narrativas distintas. Esses três magos, como nós vamos ver aqui, eles foram visitar Jesus, ele já tinha aproximadamente 2 anos, querido. Eles foram até a casa de José e Maria. É diferente. Percebe? É uma outra narrativa, é um outro cenário, é uma outra circunstância. E aí o texto vai dizer, Mateus capítulo 2, verso 9, a visita dos magos. Depois de ouvirem esses magos, o rei, eles seguiram o caminho e a estrela que eles tinham visto. Essa estrela tinha se levantado e foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, se encheram de júbilo, de alegria, de celebração. Ao entrarem na casa, casa tem a ver com estábulo? Casa tem a ver com hotel? Já está provado para você, mas depois você pode ter uns que gostam mais de estudar, pode ir lá estudar e ver. São duas narrativas diferentes, viu, querido? Então, eles entraram na casa e viram o menino com Maria, a sua mãe. Então, o menino agora ele estava com Maria, nos braços de Maria. Ele não estava mais lá, naquele local envolto, né, nos panos. E olha o que aconteceu. Então, prostraram-se e adoraram o menino Jesus. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, tendo sido advertidos em sonho que não voltassem para Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Eu quero usar esse tempo, querido, para abrir a sua mente e o seu coração
para alguns fatos do nascimento de Jesus. Como cristãos, nós celebramos intensamente essa data, porque no mundo ocidental ela foi definida como o dia mais importante da história. E eu digo isso porque tem muita gente chamada crente, muita gente que frequenta igrejas, muita gente que está indo a algumas seitas, que não estuda a palavra de Deus, não procura conhecer a história do seu próprio estilo de vida, não procura entender a doutrina. Então eu digo isso porque tem muito crente aí mais preocupado com datas. Se realmente o nascimento de Jesus foi em dezembro, será que é esse mês mesmo que Jesus nasceu? Então são pessoas religiosas que estão mais preocupadas com datas do que com o evento em si, do que com a encarnação e a celebração do nascimento de Jesus, porque ninguém sabe ao certo a data. Alguns historiadores, baseados em alguns fatos, acreditam que Jesus nasceu entre março e abril. Outros vão afirmar que ele veio em julho. E muitos acreditam, dos quais eu faço parte, que Jesus veio em setembro ou outubro, mais precisamente. Mas isso não é o mais importante, querido. A verdade é que isso pouco importa para nós, filhos de Deus, para nós que fazemos parte de um reino de justiça e vida. O mais importante é o que o nosso Salvador, o Rei Jesus, veio a este mundo para te amar, para te regenerar, para te dar novidade de vida, para morrer na cruz do Calvário por você, para te ensinar que existe um caminho, uma verdade e uma vida, e que você agora tem livre acesso ao céu e ao Pai. Aleluia! É isso que importa. Tem muitos dos chamados crentes que não celebram essa data, porque dizem que é uma festa pagã. É mesmo. Olha, nós não celebramos o Natal, pastor, porque essa é uma data pagã. Eu estou há muitos anos nisso, querido. Eu fui levado ao meio cristão evangélico aos 3 anos de idade, lá em 1984. E eu tive o privilégio, que eu gostaria que os filhos de vocês tivessem, de ter sido doutrinado e ensinado por pastores desde essa idade. Então, todos os ciclos dominicais de EBD, eu tive o privilégio de fazer parte com os pastores. E daí vem minha base. Para depois eu formar a base teológica, para depois eu estudar teologia, para depois eu seguir essa área. Porque é muito engraçado, né? Uma vez eu disse para um querido assim: querido, você é casado? Ele disse: casado, pastor. Esposo de uma mulher só? Sim, casado. Foi bênção no teu casamento? Foi bênção no casamento. Como é que foi? Conta para mim. Ah, pastor, foi muito lindo. Nós entramos lá na igreja católica, nenhum problema com a igreja católica, ok? Poderia ter sido igreja de crente, sem problemas. Ou num salão, como eu casei no salão de festas. Eu entrei lá com meu terno, estava muito elegante, muito bonito, lá Serginho, lá na bodas, né? E aí, a minha esposa entrou, ela estava linda. Estava bonita, querido? Bonita, pastor. A mulher mais linda do mundo. Como é que ela estava? Ah, ela estava vestida com um vestido branco, aquele véu no rosto, tinha uma cauda gigante ali, e ela entrou com aquelas luvas, uma gargantilha. Olha, foi a coisa mais linda do mundo. Falei: bênção, querido, maravilha. E eu pergunto para você, de onde vem esses ritos do casamento? Está escrito aí na sua Bíblia alguma coisinha dessa? Está escrito aí na sua Bíblia que a sua mulher tinha que entrar de branco, de véu, de grinalda? O buquezinho, querido, está lá na Bíblia? Os docinhos maravilhosos que você comeu, aquela comida típica de casamento, o bem casado, essas coisas, estava lá? As flores da decoração linda e maravilhosa, aquelas flores escolhidas a dedo, isso aí estava lá na tua igreja, estava lá escrito na tua Bíblia? Não. Sabe por quê, bonitão? Porque isso é uma
veio de tradições pagãs. Então por que você celebrou seu casamento? Você não tem nada disso na Bíblia. Não importa, querido, se foi em janeiro, se foi em março, se foi em fevereiro, se foi em outubro, se foi em dezembro. O que importa é que a Deus encarnado entrou num ser humano e se fez em forma de homem para ser o nosso Deus Todo-Poderoso. E a história foi dividida a partir dali. Então deixe de bobeira. Natal é para ser celebrado. Eu disse para ele, querido, seu casamento foi agradável, foi louvável, suscitou louvor, a celebração subiu como incenso suave perante as narinas do nosso Deus Pai que está nos céus, e então glorificou o nome dele. E essa celebração que nós fazemos de Natal é para glorificar o nome do nosso Deus. Vejam, meus amigos, vocês, que a religiosidade burra é sempre amarga. Quantas pessoas que eu recebi na igreja que desde a sua tenridade nunca celebraram uma festa de aniversário. Gente entristecida, marcada, porque os pais pela religião, e talvez você seja um deles, não celebrava o aniversário. A religiosidade burra, ela é amarga, ela é mesquinha e ela é castradora. Os textos que nós lemos nos mostram tanto os pastores quanto os anjos que estavam ali em Lucas 2, celebrando, fazendo festa, tendo gratidão pelo nascimento de Jesus. Então, olha só, o texto vai dizer que os pastores, que aqui representam todo o povo ali de Israel, ou seja, os humildes, aqueles que não tinham tanta condição, gente que trabalhava dia e de noite para ganhar o seu pão, o seu sustento, eles celebraram, eles pararam o que eles estavam fazendo para celebrar aquele acontecimento. Por isso que hoje é dia de parar. Hoje não é dia de trabalhar. Hoje não é dia de você fazer outras coisas. Hoje é dia de você agradecer. Hoje é dia da família. Hoje é dia de você celebrar a vida, querido. Os anjos representam o mundo espiritual. Ou seja, todo o céu estava em festa celebrando o cumprimento do decreto que havia sido feito lá em Gênesis 3. Porque lá, quando o homem peca, quando o homem cai, Deus fala o seguinte: chama a serpente e diz: eu porei inimizade entre você e o filho da mulher. Ele virá, ele esmagará sua cabeça e você o ferirá o calcanhar. Então esse decreto foi feito antes da fundação do mundo, e ele estava se cumprindo, e porque ele se cumpria, os anjos dos céus estavam em festa. Veja lá que no verso 9, no verso 8 de Lucas capítulo 2, vai dizer o seguinte, olha só o texto, Lucas capítulo 2, né, lá no verso 9, nós vamos ver aí, 19, nos confunde, está no capítulo 1 e eu estou feliz aqui, capítulo 2, verso 8, então havia pastores que estavam nos campos, próximos, e durante a noite tomavam conta, né, do rebanho. Eles estavam ali trabalhando, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Natal é tempo de alegria, querido, e isto servirá de sinal para vocês. Vocês vão encontrar o bebê envolto. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais concede o seu favor. É tempo de glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus, é tempo de agradecer a Deus, é tempo de semear paz entre vocês e os das suas famílias. Está aqui, celebração, festa,
Outros dois personagens que nós vamos ver nessa história é a estrela. A estrela que serviu de guia, mostrando todo o seu brilho, como que celebrando aquele momento inesquecível. A estrela representa toda a criação que estava em festa. Os astros, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra. O texto vai dizer que a terra geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando Jesus, o grande rei, é manifesto, toda a natureza, toda a criação estava em festa para celebrar o nosso menino Jesus. Olha que bênção isso. E lá do verso 10 ao 12 de Mateus 1, nós vamos ver que os magos, ou seja, os príncipes, em outras palavras, a realeza, os instruídos, a elite da época, estava festejando o nascimento de Jesus. E essas autoridades, ao chegar à casa, não é o mesmo advento, eles se prostram ao chão e adoram aquele que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, como todos esses personagens, nós também estamos aqui para celebrar, para festejar o nascimento do nosso Rei, aquele que dividiu a história antes e depois da sua vinda, aquele que é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e há de vir. Aleluia. A esse Jesus, todo o nosso louvor e adoração nessa manhã. Aleluia! Celebrar o Natal é uma grande oportunidade. Hoje você tem que, ao sair daqui, a grande oportunidade de dizer às pessoas que há esperança para elas. Aqueles pastores saíram correndo dali e foram dizer para todos os que estavam à sua volta a maravilha que havia acontecido. Jesus está renascendo aí dentro de você. Para quem você tem mostrado, para quem você tem contado, para quem você tem testemunhado. A sua vida é a Bíblia que as pessoas estão lendo, e elas glorificaram a Jesus através das suas atitudes. Hoje é dia de dizer às pessoas que há esperança para elas, que há 2023 anos atrás a maravilhosa promessa se cumpriu e agora nós podemos ser feitos filhos de Deus. Esse Natal é a grande oportunidade que você tem de abraçar as pessoas que você ama. É a grande oportunidade que você tem de trazer as pessoas que você ama para perto de você. De honrar aqueles que te honram, porque honra é para quem honra. É a grande oportunidade de você chamar aquela pessoa que está meia virada para você e liberar perdão. E dizer para ela: querida, eu te perdoo. O Natal é um momento de grandes oportunidades. É um momento de celebração. Fique de pé no seu lugar.